Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico das lições bíblicas segundo trimestre de 2019, que tem sobre tema principal o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Jesus Cristo. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, que será estudada, permitindo Deus, no dia 5 de maio de 2019. Essa lição tem sobre tema a pia de bronze, lugar de purificação. Estudamos já na aula passada, a lição de número 4, a respeito do altar do holocausto. E a visão da aula de número 4, a aula passada, foi a visão de um pecador que leva a sua oferta até Deus, com o intuito de ser absorvido do seu pecado, com o intuito de agradar ao Senhor. Então, a primeira visão do pecador é o altar do holocausto. Ele passa pela porta, ele centraliza o seu propósito no altar do holocausto. Ele centraliza o que ele vai fazer no altar do holocausto. Hoje a aula será um pouco diferente. Hoje nós estaremos focalizando a nossa lição, focalizando a nossa meta, o nosso objetivo na pia de bronze. A pia de bronze, ela vinha após o altar do holocausto, ela ficava no espaço entre o altar do holocausto e o resposteiro, a porta do santuário. Então, a aula de hoje não é mais na visão ótica de um pecador, ainda que todos sejamos pecadores, mas a visão será na ótica de um sacerdote, de Arão e seus filhos. Na visão sacerdotal, a primeira coisa que o sacerdote visava era a pia de bronze. Deixa eu explicar isso direitinho. Quando chegava o horário de sacrifício, o sacerdote, ele passava pela porta, ele passava pelo altar do holocausto e ele ia em direção à pia de bronze. Ele lavava suas mãos, lavava os seus pés e depois deste rito de purificação, ele voltava para o altar do holocausto e aí sim ele poderia exercer o seu ofício, exercer o seu ofício sacerdotal, que é a oferenda das ofertas do povo para Deus. Enfim, a aula de hoje é na visão sacerdotal. Se o pecador via o altar em primeiro plano, o sacerdote vê a pia em primeiro plano. Isso já implica que a santidade, a purificação daqueles que servem a Deus é indispensável. Precisamos ter uma vida santa, uma vida de purificação, que é o tema da aula de hoje, que é a expressão simbólica da pia de bronze, a purificação pela obra redentora de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. O primeiro tópico, o comentarista da lição, ele nos traz como a pia de bronze, a importância da santidade. Nesse tópico a gente vai ver que a santidade é indispensável, como já disse, para a vida daqueles que servem a Deus. A santidade, ela vem em primeiro plano. É lógico que o nosso ponto de partida não é aquele homem, aquele pecador que precisa da salvação em sua vida. Não, o nosso ponto de partida é para aquele que encontrou a Jesus Cristo, foi salvo e hoje ele precisa trabalhar para o Senhor, como que é a visão ótica de um sacerdote. E no ramo da santidade, um dos símbolos da santidade é a água. A água que está na pia de bronze. Então, uma das representações da água, ou eu vou até melhorar a minha frase, a maior representação da água é a purificação, é a limpeza, é a consagração. Esse
um dos papéis principais da água. É óbvio que, analisando a tipologia, não é só a água que purifica. No ramo da tipologia, a gente vê outros símbolos de purificação, como o fogo, como o sangue e por aí vai. Mas hoje estaremos se concentrando na água. A água, ela tinha que estar dentro da bacia. E indo mais adiante, nesse tópico 1, a bacia também representa o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Deus disse uma ordem para Arão e seus filhos, que era para eles se lavarem, porque senão eles iriam morrer. Aqui a gente vê uma determinação de Deus, um julgamento, um juízo dado por Deus envolvendo a água. É lógico que a gente vê essa questão de julgamento de Deus. Se a gente for analisar no Antigo Testamento é de uma forma, e no Novo Testamento é de uma outra forma, porém o julgamento é o mesmo. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. No Antigo Testamento a gente vê um julgamento de Deus de forma física e espiritual. Nesse sentido que Deus disse que era para fazer esse rito, senão morreria, Deus estava dizendo que a pessoa iria morrer fisicamente e iria morrer espiritualmente. Essa é a visão de julgamento no Antigo Testamento. A gente vê o caso de Abiú e Datã, os filhos de Arão, que não obedeceram essa ordem. O interessante é que Deus dá a ordem sacerdotal, a ordem para o sacerdote no capítulo 8 e no capítulo 9 no livro de Levítico. E logo no capítulo 10, um capítulo após, a gente vê uma desobediência dos filhos de Arão. E aí vem a punição de Deus em rápidas atitudes, de forma física e de forma espiritual. A gente também vê o caso de Uzá, que colocou a mão na arca e também foi julgado ali rapidamente, com forma física e espiritual. Enfim, essa é a visão do Antigo Testamento. A visão do Novo Testamento é uma visão um pouco diferente. Não é que Deus não julga, não é que Deus não traz juízo, mas o juízo de Deus é de uma outra forma. A gente não vê Deus julgando fisicamente. A gente vê um julgamento espiritual. Isso a gente pode trazer no caso da ceia, que Paulo diz aos irmãos de Corinto, aqueles que faz este ato, que cumpre este ato indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz uma consequência das pessoas praticarem esse ato em desobediência. Ele fala: muitos estão sonolentos e muitos estão dormindo. O sono, a representação do sono, a representação de dormir, também é um símbolo de morte. Não a morte física, ainda que na Bíblia Sagrada, conforme Tessalonicenses 4,13 diz que muitos dos que dormem, trazendo o dormir como forma física, como que estão mortos, mas também usa o dormir como forma espiritual. A gente vê no caso de 1 Coríntios capítulo 5, de uma pessoa que estava tendo um relacionamento ilícito com a sua madrasta. Paulo diz para que o tal seja entregue ao Senhor, como uma forma de julgamento espiritual. Enfim, a pia, logo no primeiro tópico, logo de cara, representa a santidade de Deus. A água na pia simboliza pureza, santidade. E a
pia, a bacia de bronze, ela nos traz um sentido de julgamento. Um julgamento de Deus visando a santidade do povo, visando a separação do povo. Já que nós estamos falando do bronze, da pia de bronze, a gente vê já no próximo tópico, né? No próximo tópico isso, que é a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Nesse tópico, nós comentamos a respeito da pia. A gente vai mais profundo, a gente sai da santidade, do julgamento e entra mais nas características da pia. Já que nós estamos falando do bronze, há uma grande discussão teológica entre o material da pia, o material da bacia, já que a palavra no original para pia, ela é bastante ampla. Ela pode ser identificada como pia, pode ser identificada como bacia, pode ser identificada como tanque. E eu não vou me arriscar a falar essa palavra pela qual está no hebraico. Mas o que significa essa palavra? Significa algo, um reservatório de água. Esse utensílio, a pia de bronze do tabernáculo, talvez seja um dos utensílios mais obscuros, porque a gente não vê Deus dizendo a sua medida, a gente não vê Deus falando a sua forma, se é quadrada ou se é redonda, a gente não vê Deus falando, como já disse, a extensão dela, a altura, comprimento, profundidade. Deus não fala essas medidas. A gente não vê a quantidade de cobre que é usado. A gente não vê cobre ou bronze, né? Que eu irei falar um pouquinho mais adiante sobre isso. A gente não vê a quantidade de tempo que era para o sacerdote se lavar, ou a quantidade de água que tinha que haver nesse reservatório. A gente não vê o transporte, como que seria esse transporte, se iria ser coberto, se não iria, enfim, é algo obscuro a respeito dessas dimensões, dessas características da pia de bronze. O que nós podemos entender nisso? Entendemos que quando se trata de purificação, quando se trata de limpeza, quando se trata de santidade do homem para com Deus, não importa, não tem limites, não tem formas, não tem particularidades, não tem ordem. O que tem que haver é a ordenança de se purificar. Existia uma ordenança para se lavar. Agora, a forma, como já disse, que era feito isso, as escrituras, ela não revela. Por isso que a santificação do cristão para com Deus, ela é pessoal, e muito pessoal. Não existe uma cartilha, ainda que nós apontamos fatores que, se o cristão cumprir esses fatores, ele será bem feliz na sua vida santa. Ainda que nós falamos, temos que jejuar, temos que orar, temos que ler a palavra, temos que ir para os cultos, temos que fugir da aparência do mal. Essas cartilhas é muito bom para os cristãos. E eu digo que são passos de homens sábios, pelas quais cumprem esses passos. Porém, é muito pessoal. Porém, a santificação, ela é pessoal. O tempo de orar, o tempo de jejuar, o tempo de ler a Bíblia, o tempo de buscar a presença de Deus. Ela é muito particular. Em se tratando do cobre ou do bronze, o que acontece?
a gente vê que o que é o bronze? O bronze é uma junção das ligas metálicas, dos minérios que forma o bronze. É uma junção do zinco e o estânio, ou é uma junção do cupralumínio com o estânio. Por que eu estou falando do zinco e do cupralumínio? Porque alguns dizem que o zinco era muito raro para possuir o zinco. E no Egito encontram muitas peças de cupralumínio. Então dizem que o cupralumínio era mais utilizado do que o zinco. Mas para formar o cobre tem que ter essa liga, tem que ter essa... Para formar o bronze tem que ter essa liga, tem que ter essa junção. Mas agora, o cobre não tem nenhuma junção. O cobre é algo puro, é um material puro que é encontrado no solo, é um minério que é encontrado no solo. Na tabela periódica a gente vê o símbolo do cobre, mas não vê o símbolo do bronze, porque o bronze é uma junção de minérios. Agora o cobre é puro. E uma outra evidência é que em se tratando de polimento, o cobre ele consegue um resultado melhor do que o bronze. E também em Deuteronômio 8:9 ele faz uma referência de que o cobre era retirado do solo. E então, ainda que a palavra seja a mesma para cobre e para bronze, há mais evidências, há mais probabilidade de nas escrituras sagradas estar se referindo ao cobre e não ao bronze. Mas enfim, o importante é que tudo isso de cobre ou bronze, o importante de ser utilizado na pia ou na bacia era a reflexão. Deus deu a ordenança para que esse material seja retirado dos espelhos das mulheres. E aí a gente já vê o polimento, né? Como já disse algo anterior aí, que há uma grande evidência de ser o cobre, porque o cobre tem um polimento maior. Então a bacia ela tinha essa particularidade de refletir. O sacerdote, quando ia até a bacia para se lavar, para lavar as suas mãos ou os seus pés, a água, como era uma água pura, a bacia refletia a sua imagem. Aqui a gente já vê que Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio para refletir a obra pecadora do ser humano. Todos quanto olhavam para Jesus Cristo via a sua própria deficiência espiritual. Jesus Cristo ele veio, ele deu o exemplo de como um homem tem que ser, como um homem tem que adorar a Deus, como um homem tem que se achegar até Deus, como um homem tem que andar para agradar aos olhos de Deus. Então, em Jesus, olhando para Jesus, a gente vê as nossas próprias limitações. A gente vê as nossas próprias fraquezas. E isso aconteceu com Pedro. Pedro, quando viu Jesus Cristo após a pesca maravilhosa, Pedro ele disse: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro ele reconheceu, ele viu as suas limitações, olhando para Jesus Cristo. É um exemplo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas outro exemplo no Antigo Testamento é no caso de Isaías. Quando Isaías ele olha e vê a glória de Deus, em capítulo 6, ele diz: Senhor, se afasta de mim, cai por terra, porque ele se considera como um homem pecador no meio de homens pecadores.
Quando nós se aproximamos de Jesus Cristo, a vaidade, ela cai por terra. O orgulho, a altivez, ela cai por terra. Porque a gente reconhece as nossas limitações. É a reflexão simbolizada na pia de bronze. O sacerdote, quando ele se lavava, ele via as suas limitações. Ele via as suas fraquezas. E um exemplo também de reflexão, um exemplo que traz à tona as nossas particularidades, que mostra as nossas fraquezas verdadeiras, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer à tona aquilo que está obscuro, aquilo que está encoberto. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que olhando para Jesus, nós vimos a glória de Deus. E ele diz que em glória, essa revelação, essa reflexão da imagem de Jesus Cristo, ela é aumentada em nossas vidas. E no final do versículo ele diz como o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também ele tem esse papel na obra do cristão, na vida do cristão, de mostrar a glória de Deus, de revelar o caráter cristão na vida de cada um daqueles que estão seguindo a Jesus Cristo. E em Antioquia, a gente vê os discípulos sendo chamados de cristão pela primeira vez. A palavra cristão é pequeno Cristo. É esta reflexão que a palavra de Deus faz na vida de todo aquele que o segue. E este é um dos nossos papéis. Do mundo olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. De ver a imagem de Cristo em nossa vida. Porém, o tempo já nos adianta, né? Indo mais para frente, Tiago capítulo 1, versículo 23 diz que o desobediente, aqueles que não obedecem à palavra, eles chegam na frente do espelho e eles contemplam no espelho o seu rosto natural. Eles não contemplam a glória de Deus, eles contemplam o seu rosto natural. E Tiago fala que logo após eles contemplarem o rosto natural, eles saem da frente do espelho e já esquece de tudo quanto eles viram. Esse é o poder da reflexão dada em Jesus Cristo. Esse é o poder do bronze representado na bacia. A reflexão. E aí podemos fazer um link já com o juízo. Que Deus há de julgar a todos quanto estão próximo a Ele. A igreja será julgada. E as obras irá passar pelo fogo. Como já disse, que é um dos símbolos da pureza. Só que esse julgamento não é para condenação. É um julgamento para receber as suas obras. É um julgamento para o galardão. E a Bíblia diz que esse será o primeiro julgamento pela qual a igreja irá passar. Indo um pouco mais adiante, no tópico 3, o comentarista traz como tema 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Esses 2 aspectos, qual é? Ou quais são? O primeiro é a santidade posicional e o segundo é a santidade contínua. Na santidade posicional, a gente vê uma santidade antes da pia. Ou seja, o sacerdote já era santo. O sacerdote, ele foi considerado santo em Levítico capítulo 8, capítulo 8 e 9. Na consagração, ali há um ato público,
Porém, Deus já havia dito que os sacerdotes da tribo de Levi iria servi-lo. Então nisso a gente já vê uma santidade posicional. A santidade pela qual é de imediata, aonde a pessoa é chamada por Deus e a partir daquele chamado ela é separada para Deus, para fazer o que Deus quer. Então, antes da construção do tabernáculo, antes de existir a pia de bronze, Arão e seus filhos já eram santos para o Senhor. Essa é a santidade posicional. Em nosso caso, é a regeneração. O que é regeneração? É a transformação de células mortas em células vivas. É quando Deus nos chama e diz: você é meu, agora você é santo. Isso a gente já vê no diálogo entre Jesus e Nicodemos. É necessário ser santo para entrar no reino de Deus. A gente vê também expresso em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Pedro diz: Senhor, não lava só o meu pé, mas lava todo o meu corpo. Jesus Cristo disse: não, você não precisa ser lavado todo, porque a minha palavra já te lavou. Você já foi lavado com a regeneração. Você já foi lavado com a santidade posicional. A santidade posicional, ela é entendida quando a pessoa dá o primeiro passo para Jesus. Ela é santa de imediato. E aí vem as outras obras do Espírito Santo, as outras atuações do Espírito Santo, que é a justificação e é a santificação. Que é a santificação progressiva, que é a segunda etapa pela qual eu irei falar. Então a primeira é a santidade posicional, e a segunda é a santidade contínua, a santidade progressiva. Então todo cristão, ele passa por esses dois aspectos, né, da lavagem do sacerdote. Primeira, recapitulando, a primeira posicional, a segunda contínua, progressiva, é aonde entra a pia de bronze. Todos os dias os sacerdotes tinham que lavar suas mãos e seus pés. Mas ele já era santo. Mas eles tinham que cumprir este ritual contínuo. Todos os dias tinha que lavar a mão e os pés. Essa santidade contínua a gente vê expressa em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É a santidade contínua que todo cristão tem que passar, tem que viver continuamente até a vinda de Jesus Cristo. Neste corpo físico, ele carece ser castigado entre aspas, né? Nesse sentido, ser morto. As suas obras têm que ser mortas continuamente, com esta santidade, com essa santificação. A gente vê na história de Israel alguns ritos de purificação. Tem a Mekvá, desculpa o meu linguajar, que é um do tanque de purificação dos judeus, onde todo o povo que estava imundo passava por esse tanque para se purificar. As mulheres, quando tinham seus sangramentos mensal, ela tinha que passar por esse tanque, por esse processo de purificação. E também Deus, na sua lei, ele deu as leis de purificação para o povo, que era feita com água. A água tem esse poder, como eu já disse, de purificar. Um dos símbolos da água é a purificação. Porém, no Novo Testamento, a gente vê um debate muito grande de Jesus com os fariseus. Porque eles pegam esse rito de purificação, e transformam em tradições, em bases para os seus alicerces. Transforma em ritos essenciais para as suas vidas. Os sacerdotes
não só lavava mais a mão e os pés, mas tudo quanto ele tinha ou queria fazer, ele precisava se lavar, já desvinculando da ordem dada por Deus ao tabernáculo, uma ordem específica para essa ocasião. Enfim, santidade é o que então? Santidade não é ficar se lavando todo momento, todo instante, com água, simplesmente com água. Deus, com tudo isso, Ele está tentando nos mostrar que a verdadeira santidade do cristão, ela tem que ser uma vida de separação a Deus e uma vida de dedicação a Deus. Sejamos santos, somos santos com a santidade posicional e continuamos sendo santo com a santidade contínua. Em se tratando da pia, para encerrar, a gente não vê restrições, como já disse. E aí veio Salomão com a construção do seu templo. E no templo, Salomão coloca cerca de 10 pias de bronze para os sacerdotes se lavarem. E não contente, ainda faz um mar de bronze que é tido no livro de Reis, também no livro das Crônicas. Tem aproximadamente esse tanque cerca de 2,5 metros de altura, com 15 metros a sua